Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do módulo de Parasitologia Clínica. Essa aula ela está disponibilizada no canal Biomed em Foco e também no curso College Health, no qual será disponibilizado em breve aqui para vocês no canal. Então quem vos fala é Patrick Alves dos Santos, novamente dando sequência a este módulo. Então nesta aula nós vamos falar sobre a protozoologia. Então fazendo uma breve introdução, os protozoários eles são seres unicelulares, em sua maioria eles são heterótrofos, mas com formas autotróficas e com mobilidade especializada. E essa última ela serviu como critério para a sua taxonomia. A maioria deles é muito pequeno, então medindo cerca de 0,01 milímetro a 0,05 milímetros aproximadamente, sendo que algumas exceções elas podem ocorrer e então medir a 0,5 milímetros, como por exemplo os foraminíferos. A sua forma de nutrição ela é muito diferenciada, pois podem ser predadores ou filtradores, podem também ser herbívoros ou carnívoros e parasitas ou mutualistas. A digestão desses seres ela é intracelular e por meio de vacuolos digestivos, sendo que o alimento ele é ingerido ou entra na célula por meio de uma boca, que é chamada de citóstoma, e aí ocorre a nutrição. A célula ela é muito especializada e a cada organela tem uma função vital. O sistema locomotor ele é um dos mais especializados e possui flagelos, cílios, membranas ondulares, cirros ou pseudópodes. E é um sistema hidrostático que é constituído de vacuolos pulsáteis que eliminam o excesso de água que entra na célula. Isso ocorre por osmose nos protozoários dulcícolas, estabelecendo assim o equilíbrio osmótico. O citoesqueleto também é especializado para manter a forma da célula, emissão de pseudópodes, locomoção, movimentação de vacuolos digestivos, entre outras funções necessárias. E pode haver exoesqueleto em algumas espécies também. Esses organismos eles estão presentes em todos os ambientes, por causa de seu tamanho reduzido e também pela produção de cistos resistentes. Quanto à sistemática, eles podem ser divididos, a grosso modo, em 4 grupos distintos, sendo eles os flagelados, os ameboides, os formadores de esporos e os ciliados. Dependendo da atividade fisiológica, algumas espécies elas possuem fases bem definidas. Então vão ter o trofozoito, que é a forma ativa do protozoário na qual ele se alimenta e se reproduz, e vai ter também o cisto, que é a forma de resistência ou forma inativa. Dando início então a essa parte de protozoologia, vamos começar pelas protozooses. Então, começando pelas leishmanioses, elas são doenças causadas por diferentes espécies de protozoários do gênero Leishmania e transmitidas pela picada de um mosquito da família Phlebotominae. A leishmaniose ela apresenta 3 formas clínicas que são mais comuns. Primeiramente a leishmaniose cutânea, que causa feridas na pele. Temos também a leishmaniose mucocutânea, os quais as lesões elas podem levar à destruição parcial ou total das mucosas. E por fim a leishmaniose visceral, que é também conhecida como calazar, e ela é caracterizada por surtos febris irregulares. Há também perda de peso substancial, espleno e hepatomegalia e anemia severa. E se ela não for tratada, ela pode levar à morte, e isso ocorre em 100% dos casos quando não tratado. As leishmanioses atualmente elas atingem 350 milhões de pessoas em 88 países do mundo, sendo 72 desses países considerados em desenvolvimento. Então, em sua grande maioria, a leishmaniose visceral ela ocorre em Bangladesh, Brasil, Índia, Nepal e Sudão. Isso, cerca de 90% de casos de leishmaniose visceral. Já a mucocutânea ocorre, em sua grande maioria, na Bolívia, no Brasil e no Peru. Isso também corresponde a 90% desse tipo de leishmaniose. E 90% de todos os casos de leishmaniose cutânea eles ocorrem no Afeganistão, no Brasil, no Irã, no Peru, na Arábia Saudita e na Síria. Feita essa introdução, agora nós vamos falar mais especificamente da leishmaniose tegumentar americana.
Então ela é uma enfermidade polimórfica da pele, das mucosas, e ela é caracterizada por lesões ulcerosas indolores, únicas ou múltiplas, e isso vai depender da forma cutânea, né? Forma cutânea simples. Temos também lesões nodulares, forma difusa, ou lesões cutâneo-mucosas, que vão afetar regiões mucofaríngeas, concomitantemente ou após a infecção cutânea inicial. O agente etiológico, então, da leishmaniose tegumentária americana, ela é causada por parasitos do gênero Leishmania. E esse protozoário ele tem seu ciclo completado em 2 hospedeiros, um vertebrado e um invertebrado. Então, esse ciclo é classificado como heteróxeno. Os hospedeiros vertebrados eles incluem uma grande variedade de mamíferos, e dentre esses nós vamos ter roedores edentados, como tatus, tamanduá e preguiça. Temos também marsupiais, podemos citar o gambá como exemplo, canídeos e primatas, inclusive o homem. Então, os hospedeiros invertebrados eles são insetos da ordem Diptera, a família é a Psychodidae e a subfamília é a Flebotomine e o gênero Lutzomia. Agora falando então sobre a morfologia, a leishmania ela apresenta 3 formas durante seu ciclo. A primeira delas é a mastigota, então de forma oval ou esférica. Essas são as formas encontradas no hospedeiro vertebrado, no interior das células do sistema mononuclear fagocitário. Não há flagelo livre, mas um rudimento presente na bolsa flagelar. Temos também a forma promastigota, que são formas alongadas em cuja região anterior emerge um flagelo livre e são encontrados no tubo digestivo do inseto vetor e também em cultura. E por fim, a forma paramastigota, que são formas ovais ou arredondadas com flagelo livre e são encontrados aderidos ao epitélio do trato digestivo do vetor através de hemidesmossomas. Então aqui na imagem a gente pode conferir bem como é que funciona cada uma dessas formas e pela descrição também que eu apresentei para vocês. Agora vamos passar para o ciclo e a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona a parte não somente das formas, da morfologia, mas também de como que funcionam os mecanismos de infecção. Então, referente ao ciclo, vamos começar pelo vetor, certo? Então, no vetor, o inseto ele vai picar o vertebrado contaminado para fazer o seu repasse sanguíneo. Então, ele vai ingerir macrófagos contendo as formas amastigotas do parasito. E ao chegarem ao estômago do inseto, os macrófagos eles vão se romper e vão liberar as amastigotas. Então essas vão sofrer uma divisão binária e vão se transformar rapidamente em formas promastigotas, que vão se multiplicar ainda no sangue ingerido, que é envolto pela membrana peritrófica. Essa membrana ela se rompe no 3º ou no 4º dia e as formas promastigotas ficam livres. Então as formas promastigotas elas vão permanecer se reproduzindo por divisão binária, e podendo seguir 2 caminhos, de acordo com a espécie de parasito. As leishmanias do complexo brasiliense elas vão migrar para as regiões do piloro e do ilho, então na seção peripilária, e nesses locais elas se transformarão em formas paramastigotas. Então ela vai se transformar de promastigota para paramastigota, aderindo ao epitélio do intestino do inseto. Nas leishmanias do complexo mexicana, o mesmo fenômeno ele ocorre, porém a fixação das paramastigotas ela vai se dar no estômago do inseto, e neste local se transformam novamente em paramastigotas, e a partir daí eles vão se transformando em pequenas promastigotas infectantes, altamente móveis que se deslocam por aparelho bucal do inseto. Agora o ciclo no vertebrado. Então o inseto, na sua tentativa de ingestão de sangue, ele injeta as formas promastigotas no local da picada, e dentro de 4 a 8 horas esses flagelados eles são interiorizados pelos macrófagos teciduais, e rapidamente as formas promastigotas elas se transformam em amastigotas, que são encontradas no sangue 24 horas após a fagocitose. Então as amastigotas elas resistem à ação destrutora dos macrófagos e se multiplicam intensamente, até ocupar todo o citoplasma. O macrófago ele se rompe, liberando as amastigotas, que vão penetrar em outros macrófagos, iniciando a reação inflamatória.
Então esse é o ciclo. Vamos passar agora então para a parte de patogenia. Então no início da infecção, as células destruídas pela probóscide do inseto e a saliva inoculadora, elas vão atrair para a área as células fagocitárias mononucleares, e dessas a gente pode destacar os macrófagos. E ao serem fagocitadas, as formas promastigotas elas se transformam em amastigotas e sofrem divisões binárias sucessivas. Mais macrófagos vão ser atraídos para esse local, onde eles vão se fixar e vão ser infectados. Então a lesão inicial é manifestada por um infiltrado inflamatório, composto principalmente de linfócitos e macrófagos na derme, e esses últimos são abarrotados de parasitos. Um amplo espectro de formas pode ser visto na leishmaniose tegumentária americana, então variando de uma lesão autorresolutiva a lesões desfigurantes, e essa variação está intimamente ligada com o estado imunológico do paciente e as espécies de leishmania. Quanto à epidemiologia, a leishmaniose tegumentária americana ela é primariamente uma exotia, então doença cujos os hospedeiros são somente animais, de animais silvestres. A transmissão ao homem ele ocorre quando ele adentra a mata para realizar suas atividades, e nesse caso a doença se transforma numa zoonose, que é a doença cujo ciclo envolve animais e o homem. E o homem ele pode ser considerado como um hospedeiro acidental da leishmania. E a leishmaniose tegumentária americana ela pode ser considerada uma doença de caráter ocupacional. Então ela vai sempre ocorrer conforme o homem ele vai adentrando a mata, locais onde é o habitat do inseto, e aí ele acaba por ser picado, né, na questão do repasse sanguíneo, e é contaminado nesse processo. Quanto à profilaxia, então evitar as picadas dos insetos flebotomíneos através de medidas de proteção individual, que podem ser repelentes, telas de mosquito de malha fina, e também embebidos em inseticida piretroide. Em áreas de colonização recente, ou de áreas que foram povoadas recentemente, é recomendado a construção de casas que fiquem numa distância de pelo menos 500 metros da mata, devido à baixa capacidade de voo dos flebotomíneos. A vacinação já começa a ser considerada também uma medida profilática, apesar de estar em fase experimental. E a vacina que nós temos é a Leishvacin. O diagnóstico. Então temos o diagnóstico clínico, primeiramente, que é feito através da avaliação clínica das lesões e dos dados epidemiológicos. Então se baseia na característica da lesão. E o diagnóstico laboratorial, que ele vai ser feito através da pesquisa do parasito, com um exame direto de esfregaço corado. Então, após anestesia local, retira-se um fragmento das bordas da lesão e faz um esfregaço em lâmina, corado com derivados de Romanowski, Gienza ou Leishman. A cultura ela pode ser feita de fragmentos de tecido ou despirados da borda da lesão. É feito o inóculo em animais. O hamster é o animal que é mais utilizado para isolamento de leishmania. Então inocula-se por via intradérmica, no focinho ou nas patas, um triturado do fragmento com solução fisiológica. Temos também os métodos imunológicos. Então tem o teste intradérmico de Montenegro. Ele é o mais utilizado no país para levantamentos epidemiológicos e avalia a hipersensibilidade retarda do paciente. Então inocula-se aproximadamente 0,1 ml do antígeno no local que vai ser normalmente no braço do paciente. E no caso de reações positivas, verifica-se o estabelecimento de uma reação inflamatória local que regride depois de 72 horas. Tem também o teste de Rhif, que é a reação de imunofluorescência indireta, e o teste ele é bastante utilizado, tem uma alta sensibilidade, porém ele apresenta reação cruzada para outras formas, né, como o tripanosomatídeos. O tratamento ele é feito utilizando principalmente o glucantime, né? E esse tratamento ele foi introduzido pelo médico brasileiro Gaspar Viana em 1912, com o uso de uma antimonial tártaro hermético, e depois então foram feitos medicamentos, né, fármacos específicos como o glucantime que é utilizado, que ele é um antimonial pentavalente.
e somente a forma difusa ela não responde bem ao tratamento. Temos também a imunoterapia, como já citei, o leishvacin é a vacina que está em fase experimental, e ela é utilizada no tratamento de pacientes que não respondem bem ao tratamento com resultados que não são promissores, né? Então é utilizado essa forma em paralelo com o glucantime para tentar melhorar o quadro do paciente. Para fazer essa aula, as referências que eu utilizei foram esses 3 livros. Então, Parasitologia Clínica, uma abordagem clínico-laboratorial da Elizabeth Zeibig, o Tratado de Infectologia do Veronese e o Parasitologia Humana, David Pereira Neves. Dentre os livros que a gente mais utiliza dentro da parasitologia seria o Parasitologia Humana. Eu aconselho que vocês façam a leitura dele para aprofundar mais o conhecimento, ver algumas informações bem relevantes e bem interessantes que a gente vai ter dentro desse livro. Eu optei nessa aula por não utilizar imagens de cada quadro clínico, né, que a gente encontra dentro das leishmanioses, até porque ficaria um pouco pesado e aí o YouTube provavelmente ia barrar o vídeo. Então, no material complementar, no material referente a essa aula, que é um PDF, onde a gente tem toda a parte de texto, tem bastante material sobre diagnóstico, sobre a parte clínico-laboratorial. Lá também vai constar essas imagens. E esse material, pessoal, ele só é disponibilizado para quem é aluno lá do curso do College Health. E também, futuramente, vai ser disponibilizado esses materiais para quem for membro do canal aqui no YouTube. Beleza? Estou pensando também em fazer um resumão desses materiais, um material mais resumido para disponibilizar para vocês. Até porque não seria justo para quem é aluno lá e paga para ter esse material, eu liberar o mesmo material aqui gratuitamente no YouTube, né? Ou propriamente aqui na área gratuita do College Health. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Nas próximas aulas a gente vai estar dando continuidade com leishmaniose visceral canina. Vai ter também sobre Trypanosoma cruzi e posteriormente sobre Plasmodium. E aí nós vamos entrar em outros contextos dentro da parasitologia, como os eumintos e entre outros tipos de parasita. Mas aí a gente vai conversando no decorrer do módulo, beleza? Espero que vocês aproveitem. E é isso, muito obrigado e até a próxima aula.